Fisioterapia 4.0, 5.0, tecnologia em saúde. É sobre isso que eu quero conversar com você hoje, porque é um assunto que me preocupa em demasia, principalmente, né, com o advento tecnológico que a ciência como um todo vem divulgando e difundindo e descobrindo nos últimos tempos, né? A gente consegue perceber uma medicina extremamente envolvida com esse processo de tecnologia 4.0, principalmente no que diz respeito ao uso do Big Data, né? E de alguns aparelhos e alguns aplicativos que possibilitam uma precisão, uma rapidez e um diagnóstico mais efetivo. Quem acompanhou a entrevista do diretor clínico do Albert Einstein por esses dias pôde ver o quanto a profissão médica está extremamente inserida dentro desse aspecto, né? Além disso, a gente tem também os nossos outros co-irmãos da área da saúde, os odontólogos que vêm a passos largos já há algum tempo, né, imbuídos e incluídos dentro da odontologia digital, que proporciona grandes maravilhas no que diz respeito ao sistema estomagnático. E a fisioterapia, né? E nós, das ciências do movimento humano, o quão estamos preparados e a que pé anda esse processo de modernização da nossa profissão? Bem, muito embora estejamos passando por um momento não tão democrático dentro da fisioterapia, né, é importante dizer que nos últimos anos a profissão vem evoluindo de uma maneira extremamente positiva, né, dentro de um contexto maior nas suas múltiplas especialidades, graças ao advento da fisioterapia clínica, da fisioterapia invasiva, do uso do diagnóstico por nós fisioterapeutas, né, enquanto veto do ato médico ao qual não estipulou como privativo do médico o diagnóstico, né, a gente vem ganhando alguns espaços nesse sentido e a tecnologia vem nos ajudando a melhorar essa nossa interação fisioterapeuta-paciente de uma forma muito mais positiva do que alguns anos atrás, né? E por isso sempre a gente é muito grato a inúmeros profissionais da fisioterapia, aos nossos desbravadores nesta área, e eu não poderia deixar de mencionar nesse vídeo, talvez o principal dentro da fisioterapia clínica, que é o Dr. Oséias Moura, o nosso presidente da Sociedade Brasileira de Fisioterapia, a qual há muito tempo já vem batendo nessa tecla, vem brigando principalmente no que diz respeito à fisioterapia clínica, né, e a métodos invasivos dentro da nossa profissão, aos quais, no meu ponto de vista, estamos totalmente preparados para entrar dentro desse Saara, logicamente que com processo de formação adequado. Isso, sem dúvida, eu acho que ninguém, né, se atreveria a entrar dentro de um mecanismo sem ter os conhecimentos mínimos, mas a gente tem condições de buscar esses conhecimentos mínimos. Mas, né, diante de todo esse contexto, um cenário me preocupa, que é a estagnação do profissional fisioterapeuta em relação a essas tecnologias. O que a gente consegue observar hoje na maioria das clínicas, né, na maioria dos colegas, é um processo muito cultural e muito enraizado dentro da fisioterapia, que está difundida dentro de um ambiente extremamente arcaico, né? Se pensarmos que estamos em pleno século XXI, em plena revolução 4.0, em plena interação homem-máquina, a gente ainda vê procedimentos aos quais, né, a ciência já busca e já vem difundindo há algum tempo como sendo procedimentos não tão eficazes, né, dentro da nossa área. Porém, a gente hoje consegue ver inúmeros consultórios, inúmeras clínicas de fisioterapia, né, ainda em um número limitado, mas crescente, graças a Deus, de profissionais que usam a terapia por ondas de choque, de profissionais que usam a ultrassonoterapia, né, como método de guiar determinados procedimentos. Isso é fantástico, muito embora o ultrassom, né, e a terapia por ondas de choque já seja, né, nos dias de hoje, um procedimento
não tão atual, né? Se a gente for pensar no que aconteceu nos últimos anos com vários softwares e vários mecanismos dentro da fisioterapia. E a gente não vê mobilização nenhuma, principalmente dessa nova leva de fisioterapeutas, dessa nova geração de fisioterapeutas que deveria buscar tecnologias como o Atlas Prophylax, por exemplo, que é uma técnica mecânica e robótica de se fazer determinadas manipulações articulares, principalmente de articulações cervicais altas, C1 e C2, C0 e C1, né? C0 ali a gente sabe que é muito mais nomenclatura do que articulação, né? Pensando em anatomia, mas ela existe dentro desse contexto osteopático, quiroprático e manipulativo. Assim como, por exemplo, tecnologias como o Erigo, que é extremamente nova, né? Uma tecnologia que vem de Portugal e que o Hospital das Clínicas de Porto Alegre e a UCSPA já disponibilizam isso para os fisioterapeutas, né? Mas não é só isso, a evolução não para por aí. Eu não sei se todos sabem, mas hoje existe dentro da fisioterapia inclusive robôs que possibilitam e que fazem a mobilização articular no lugar do fisioterapeuta. Mas aí cabe-lhes uma pergunta, e uma pergunta extremamente séria, né? Quem é que opera esse robô? Estamos preparados para fazer a prescrição de movimentos utilizando métodos remotos de mobilização articular? Dentro desse cenário, a minha principal preocupação é o fisioterapeuta, enquanto afastado desse processo de modernização dos procedimentos, principalmente cinesioterápicos, não poderá estar abrindo, de alguma maneira, a possibilidade do surgimento de uma nova profissão dentro desse contexto de movimento humano. Não estamos buscando a interação com esses métodos, né? Ainda está muito longe do fisioterapeuta, principalmente do fisioterapeuta brasileiro, a condição de dispor, na maioria das clínicas, desse processo. Se pensarmos, então, em clínicas, né, relacionadas ou voltadas para o ambiente de sistema público, clínicas de prefeitura ou clínicas conveniadas ao sistema público de saúde, essa realidade é muito mais distante, né? Já que o arsenal disposto para o tratamento é um arsenal extremamente arcaico, né, e demasiadamente fora de um contexto de fisioterapia clínica. Com isso, eu quero lhes dizer o quê? Né? Está na hora de pensarmos diferente na fisioterapia. Está na hora de buscarmos a interação maior com esses meios tecnológicos por dois principais motivos e dois principais aspectos. Né? A melhora do processo de recuperação físico-funcional do nosso paciente é o que talvez seria a força motriz maior para essa minha preocupação, já que se você dispõe de meios mais apurados para se realizar uma determinada técnica, obviamente que o resultado vai ser também um resultado, além de mais rápido, mais eficaz. Né? Um exemplo disso é que eu posso citar é a mobilização da coluna lombar ante aos métodos de tração mecânica ou de mobilização mecânica com algumas marcas específicas, né, dentro da terapia manual que possam favorecer esse tipo de interação e que melhoram e que a gente pode dosar a mobilização de uma forma muito mais controlada, né, de uma forma muito mais clínica e até mesmo matemática, uma vez que a nossa mão, a força da nossa mão, ela oscila e com isso talvez o resultado que você tem com um paciente pode ser diferente de outro, porque a força aplicada para ambos, embora seja da nossa mão e possivelmente muito parecida, as condições biológicas de cada um dos pacientes, né, poderá vir a influenciar de uma maneira positiva e negativa, ao passo que se você usa uma dosimetria voltada para a condição biológica específica daquela pessoa, você vai ter um resultado melhor e isso, a interação homem-máquina é que vai poder nos dar esse direcionamento, nos dar essa condição.
né? E muitas outras situações a gente se preocupa em relação a isso. Mas cabe aqui o meu alerta, né? Devemos buscar essas novas fontes e esses novos métodos de tratamento, né? Sob pena de daqui a um tempo sermos substituídos, vide a rápida transformação tanto do mercado de trabalho da fisioterapia, quanto a evolução científica desses métodos e o processo de descoberta do funcionamento dos métodos robóticos e remotos que possam vir a potencializar esse tipo de interação clínica, né? Esse é um dos aspectos, mas também existe o aspecto científico e o aspecto global desse processo. Será que ainda cabe nos dias de hoje a fisioterapia de 20 anos atrás, com o profissional atendendo em grandes grupos, utilizando como premissa básica a eletroterapia, muito embora a eletroterapia nos últimos anos vem demonstrando cientificamente inúmeras vantagens e inúmeras qualidades, porém os parâmetros andam modificando, né? Estão modificando de uma maneira considerável. Então cabe aqui o meu alerta, fica aqui o meu desafio para que a gente possa trazer à fisioterapia aquilo que a odontologia está buscando de uma maneira muito intensa, aquilo que a medicina está buscando de uma maneira muito intensa, que a gente possa buscar para que a ciência do movimento humano, né, a fisioterapia, enquanto profissão prescritora do movimento humano, possa entrar em sincronia e trabalhar uníssona com essas tecnologias que vêm surgindo para potencializar a nossa profissão, mas para principalmente beneficiar o nosso paciente. A fisioterapia clínica está aí, ela veio para ficar, né? A gente tem hoje distintamente falando fisioterapia clínica do profissional mais fitness, né? A escolha é de cada um, a escolha é do nosso paciente, né? A fisioterapia tem que ser baseada em evidência, é lógico que sim, mas não é só isso que conta, até porque a gente sabe que a evidência, né, ela é muito relativa de caso a caso. Então, aquilo que é positivo ou que é, de alguma maneira, comprovado para uma determinada patologia, a mesma técnica pode não ser para outra patologia. Então, a gente sempre precisamos estar atentos a este cenário. Fica aqui o meu agradecimento. Quem quiser conversar mais sobre esse processo, a gente está sempre aberto para isso. Ao final desse vídeo eu vou colocar um vídeo demonstrando esse novo robô que está surgindo na Europa e nos Estados Unidos, que faz mobilização articular, para que vocês possam então tirar as conclusões de vocês, né? O que não peçam, não me entendam errado com relação a esse vídeo. Essa minha preocupação, ela é plausível enquanto avanço da tecnologia e em contrapartida a estagnação do fisioterapeuta brasileiro em procedimentos que talvez hoje já não tenham mais tanto sentido, né, se a gente for pensar no que está vindo por aí. Certo, pessoal? Ademais, é logicamente que é extremamente positivo o fato do fisioterapeuta estar utilizando mecanismos remotos de imagem como a ecografia, né, a ultrassonografia, como os métodos invasivos, a termografia clínica que nos permite um diagnóstico extremamente positivo, né, extremamente objetivo, né, junto com a ultrassonoterapia, que além do diagnóstico das disfunções cinésio-funcionais, principalmente relacionadas ao sistema ósseo-mioarticular, ela nos possibilita uma precisão de tratamento invasivo muito mais segura para o nosso paciente. Fica aqui o meu abraço, assistam o vídeo, tirem suas conclusões. Quem quiser entrar em contato comigo é kleberfisio@hotmail.com e a gente está sempre disponível para buscar, né, novas soluções e discutir essa profissão que escolhemos, essa profissão que tem um futuro brilhante pela frente, mas só depende de nós, né? Caso negligenciarmos, logicamente que esse futuro pode não ser tão brilhante. Nos próximos vídeos iremos discutir
entre outras coisas, principalmente a questão do nome fisioterapia. Ele ainda cabe nos dias de hoje? Somos realmente fisioterapeutas ou somos cientistas do movimento humano? Fica a dica para que vocês possam então interagir comigo em vários desses aspectos. Um forte abraço e até mais. Atrair ou não o torcedor por favor do Maracanã, aquele primeiro jogo. E assim, esse tipo de tem um mandamento básico. Primeiro, você tem que tentar fazer um gol fora de casa. O regulamento impõe isso. Segundo, na sua casa você tem que se impor de qualquer forma. É aí que eu acho que faltou estratégia. Estratégia, exatamente. E o Lacalera jogou para fazer um gol no Maracanã, o Guarani jogou para fazer um gol em São Paulo. E os times brasileiros não conseguiram marcar lá. Não conseguiram marcar. Galo não marcou, o Fluminense não marcou, o Corinthians não marcou gol fora. Isso no mata-mata paga um preço danado. Nesse regulamento, né? Claro. O Muricy toca num ponto que é importantíssimo.